Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o paulochagas.net aqui na Imagem TV e começando exatamente num dia muito especial, diferente, na verdade muito triste. O falecimento do nosso ex-prefeito Renato Nunes de Oliveira foi algo que nos pegou não de surpresa, até porque a gente sabia das debilitações do nosso amigo, que estava sofrendo fortemente com um problema de câncer. E assim por diante, nós acompanhávamos à distância, questionando, perguntando aos amigos em que situação de saúde estava vivendo Renato Nunes. Todas as respostas que a gente obtinha era de que realmente ele não estava muito bem e que as coisas poderiam chegar ao ponto em que chegou. Renato Nunes acabou então falecendo nesta quarta-feira no hospital aqui em Lages, e no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages. Ele que tinha um câncer na medula, não resistiu, descansou então Renatinho nesse sentido. Enfim, um dia bastante triste, porque Renato Nunes acabou sendo um político relevante num período bastante interessante aqui no município de Lages. Ele que teve uma vida bastante simples, conseguiu se formar em Direito e em 2000 foi convidado para ser candidato a vice-prefeito numa chapa composta pelo então governador João Raimundo Colombo a prefeito de Lages. Mas enfim, eleitos naquela época, já em 2004 foi reeleito vice-prefeito, continuou na chapa de Raimundo Colombo e em 2006 acabou assumindo a prefeitura com a saída de Raimundo quando foi candidato ao governo, mas acabou sendo eleito senador da República. Renato Nunes assumiu então os 2 últimos anos daquela administração e logo em seguida, já em 2008, participou de um novo pleito diante de circunstâncias bastante difíceis, uma vez que havia a participação do então Fernando Coruja, candidato a prefeito, Sérgio Godinho, e ele não despontava como favorito naquelas eleições, ficando sempre nas pesquisas em terceiro, mas ele acabou se superando, mostrando as suas qualidades, enfim, e conseguiu vencer Fernando Coruja, que era o grande favorito naquelas eleições, inclusive contando com o apoio do próprio Raimundo Colombo. Enfim, são coisas da política que às vezes não seguem os mesmos caminhos antes e nem depois, mas sempre alguma coisa se consolida. A vida de Renato Nunes, 68 anos, foi realmente bastante marcante neste quesito político. E a tristeza maior é que há pouco mais de 2 semanas falecera aí o seu irmão, o Sebastião Nunes, vítima de um assalto lá no seu sítio. Então vejam bem a tristeza dessa família, no mesmo mês, perder 2 parentes, 2 irmãos, se irem desta forma. Isso se transforma realmente numa coisa bastante triste. O Renatinho, segundo informações, andou conversando antes de morrer com algumas pessoas, pedindo para que cuidassem do partido, para que cuidassem da cidade, para que a nossa Lages não tivesse tantos problemas assim e que assumissem pessoas extremamente responsáveis na condução do processo neste futuro que vem à frente. No último domingo, o governador João Raimundo Colombo fez uma visita ao Renato Nunes, e embora ele estivesse bastante debilitado, sedado e com muitas dores, estava bastante lúcido. Mas Raimundo Colombo, já assim que saiu, sentiu as dificuldades e esperava realmente pelo pior. Mas de qualquer maneira conseguiu ainda em vida fazer uma despedida ao velho amigo Renato Nunes. E desta forma, no sepultamento, logo mais às 16 horas, aliás, na missa de corpo presente, às 16 horas, e sepultamento previsto para as 17, o governador João Raimundo Colombo já confirmou presença e vai estar participando já bem mais cedo do velório. Parece-me que cancelou a agenda que ele tinha aqui no município de São Joaquim, no início da tarde desta quinta-feira, quando ele iria assinar a ordem de serviço para a revitalização daquela estrada que liga a cidade de São Joaquim, passando por Bom Jardim da Serra, até a entrada lá da Serra do Rio do Rastro. Enfim,
Também trata-se de uma obra bastante importante e isso então fica postergado para segundo plano, uma vez que a participação no velório, no enterro de Renatinho é coisa muito mais importante pela relevância da amizade que esses dois exerceram durante a vida. Também estava agora há pouco ouvindo e a confirmação de que vai estar presente o Esperidião Amin, que é presidente da executiva do PP em Santa Catarina, vai vir com a esposa Ângela Amin e outros correligionários do partido do PP de nível estadual, como o ex-deputado Juarez Ponticelli, entre outros parceiros, então, de Renatinho no partido do Progressista. De qualquer maneira, a cidade de Lages realmente bastante entristecida e dentre todos os manifestos de lamentos e tudo mais enviados, manifestos de pesar por muitas autoridades, muitas instituições, também o município de Lages decretou luto oficial por 3 dias. Uma mensagem, uma homenagem realmente merecida por parte do Renatinho e uma decisão bastante importante do nosso prefeito Tony Duarte. Muito bem, a gente vai acompanhar, obviamente, os últimos momentos de despedida no adeus a Renatinho, nesta tarde de quinta-feira, lá no Parque da Saudade, e se despedir também e cumprimentar a família de Renato Nunes. Enfim, são coisas que a gente não gosta de estar vivenciando, mas também são ações, são coisas de nossa vida e que nós não poderemos nunca fugir disso, que é realmente a morte. Desde que nascemos, estamos predestinados a este momento e não há outra alternativa a não ser a gente prestar as nossas condolências, nossas homenagens e dar assim os nossos manifestos de pêsames. É assim que as coisas acontecem. Mas então, mudando um pouco de assunto, eu quero falar de política, porque é uma área que eu gosto de bastante falar e militar a respeito deste assunto. Pois bem, esta semana nós nos surpreendemos com uma informação de que o prefeito interino, Tony Duarte, estaria trocando o PPS pelo PMDB para ser o virtual candidato ou o possível candidato do PMDB nas eleições municipais do próximo ano, em 2016. Assim que foi ventilada esta informação, inclusive pelo colunista Prisco Paraíso, numa de suas colunas num jornal aqui de Lages, ele dizia então que Tony poderia trocar o PPS pelo PMDB e uma reação aconteceu logo em seguida. Tony Duarte emitiu uma nota à imprensa desmentindo esta informação de que ele está muito bem no PPS, de que ele está muito bem alinhado com a deputada federal Carmen Zanotto e não cogita de forma nenhuma trocar o PPS para ser o candidato pelo PMDB. Caso seja candidato, será sim pelo PPS e não pelo PMDB, conforme ele mesmo tem dito. Enfim, são sugestões e esta conversa parece-me que surgiu numa reunião da executiva estadual do PMDB em Florianópolis, quando discutia a necessidade de ter candidatura própria em todos os municípios que têm televisão, geradoras de televisão. E como nós temos aqui uma geradora de TV aberta, o SBT, então teria que ter candidato próprio. De qualquer maneira, a gente espera, sim, que o PMDB apareça com alguma candidatura, porque seguirá a ideia, a proposta e a organização da executiva estadual do PMDB com a apresentação de um nome, sim, à candidatura de prefeito aqui no município de Lages. Mas, enfim, são coisas que nós estamos acompanhando daqui para frente e até estamos trabalhando no nosso blog com uma enquete pedindo para que o eleitor ou as pessoas que acreditam em alguns nomes escolham então os possíveis que possam ser os nomes a concorrer ou ser o administrador da Prefeitura de Lages. A curiosidade é que nesta enquete aparece em primeiro lugar o então prefeito Eliseu Matos, que encontra-se afastado como o preferido nesta enquete para ser o próximo administrador do município de Lages. Então são coisas que a gente até não entende, tem razão de ele estar afastado, estar ainda respondendo por uma série de irregularidades e, claro, a gente não pode pré-julgar porque ainda ele não foi condenado, embora transpareça que já esteja sido condenado pelas punições impostas a ele neste momento em que ele está afastado do município de Lages. Mas, enfim, são coisas que a gente vai aguardar para mais à frente em termos de definições de candidaturas, pelo menos na oficialização delas. Nesta sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, uma reunião
com os tucanos em Lages, também deve definir parâmetros para as eleições de 2016. A escolha de Lages recai exatamente pela posição geográfica e que facilita a vinda de tucanos de todas as regiões de Santa Catarina. Então, existe essa concentração no município de Lages por estar localizado numa posição mais central no estado, e os tucanos, inclusive com a possibilidade da participação dos senadores Paulo Bauer, Djalma Berger e, entre outros líderes, o Leonel Pavan, deputado estadual hoje, para definirem, então, os rumos das eleições de 2016, como é que deverão proceder a partir das necessidades, então, de organização de cada sigla. E o PSDB, os tucanos, não fogem à regra, também estarão batendo um papo muito certo, muito reto, né, como dizem os jovens, para poderem definir as estratégias das eleições de 2016. A gente até pode imaginar alguns nomes dos tucanos aqui para a cidade de Lages, mas não devem se caracterizar como candidatura própria, e sim com um apoio mais em termos de coligação para outras siglas aqui no município de Lages. Pelo menos é o que se desenha no município por aqui. Enfim, quero falar para vocês um pouquinho de esporte, mudando de política para esporte. Eu gostei muito da rodada deste meio de semana, quando os dois times de Santa Catarina, em disputas diferentes, foram muito bem. O Figueirense, na disputa de uma vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, acabou superando o Atlético Mineiro, principal favorito para passar a esta fase. Aliás, o Atlético saiu na frente, embora estivesse com um jogador a menos. E foi isso que talvez acabou dando forças para o Figueirense fazer os gols da virada, venceu por 2-1 e passou adiante então na Copa do Brasil para a fase de quartas de finais. A Chapecoense, pela Sul-Americana, fez o segundo confronto com o time de São Paulo, a Ponte Preta. Lá empatou em 1-1 com o time reserva e também com o time reserva aqui em Santa Catarina, na Arena Condá. Aliás, o Ponte Preta também estava disputando com o seu time reserva, mas a Chapecoense se deu melhor e acabou goleando a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, com muita chuva em Chapecó, 3-0 pela Sul-Americana. E agora, pela primeira vez, o time do Oeste vai enfrentar uma equipe internacional, uma equipe de outro país, numa competição internacional. E a gente torce, claro, para que esse time continue fazendo bonito e siga adiante na competição o melhor possível, ou ir mais adiante possível, para que possam também fazer força e aumentar a representatividade do clube também em nível internacional. E neste domingo, por falar, só para encerrar o assunto do esporte da Chapecoense, o Inter, aliás, a Chapecoense pega o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Corinthians ontem foi eliminado pelo Santos da Copa do Brasil e não está com essa bola toda não. Então a Chapecoense tem, claro, chances de fazer bonito diante do Corinthians neste domingo em plena Arena Condá, um jogo em que a gente já sabe os ingressos estão praticamente esgotados em Chapecó e deveremos ter casa super lotada para acompanhar este grande jogo com o líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, quem diria, né? Eu que acompanhei tanto a Chapecoense no passado, somente nos estaduais, e o sofrimento era bastante grande, e hoje, tendo este time de Chapecó participando da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol, um dos campeonatos mais importantes do mundo, e até hoje eu não tive a felicidade de ver ao vivo ainda, em loco, né, uma dessas partidas. Quero ver se no próximo dia 5, 6 de setembro, quando eu devo participar, estou planejando participação no evento da imprensa catarinense lá em Chapecó, no dia 5, então no dia 6, a Chapecoense curiosamente enfrenta a Ponte Preta de novo, mas aí pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Se tudo der certo dentro dos meus planos, estarei vendo então a primeira partida ao vivo dentro da Arena Condá da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando às 16 horas a Ponte Preta na Arena Condá. E o nosso Inter de Lages? Não poderia deixar de lado, eu tenho recebido muitas informações a respeito do Inter de Lages, e eu quero só chamar a atenção para a importância de a torcida estar presente neste domingo no Vidal Ramos Júnior. A importância da participação do torcedor com preços especiais e tudo mais releva uma motivação muito grande para que o torcedor vá ao estádio municipal. Aliás, além da participação do torcedor, é claro, o Internacional terá que fazer a sua parte.
Daqui para frente, são 3 jogos para encerrar a sua participação nesta primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Não pode perder mais nenhuma partida. Serão 3 vitórias necessárias para que o Inter consiga a sua classificação para a próxima fase. E a primeira e decisiva partida é em casa, neste domingo, diante do time do Red Bull, lá do Rio de Janeiro, não, do São Paulo, Red Bull de São Paulo e o Resende, que é do Rio de Janeiro. Então, o Internacional tem esta importante partida e não pode, de forma nenhuma, ter um resultado adverso, um resultado negativo. Nós vamos estar fazendo de tudo para levar o torcedor ao máximo possível ao estádio e torcer para que o Internacional de Lages possa realmente garantir a classificação, ou pelo menos a partir dessa vitória, ir mais tranquilo para os próximos compromissos. Encerrada a nossa parte do esporte, eu quero falar uma coisa bastante importante que nós estamos sempre aguardando por notícias boas a respeito disso, que se refere à duplicação da BR-282. Existe, claro, uma mobilização bastante grande para que o governo federal possa implantar em Santa Catarina a necessidade da duplicação da BR-282 e nós sentimos essa necessidade de Lages até Florianópolis, o grande problema que é enfrentar essa estrada até chegar a 101. Pois bem, já há uma definição de que é difícil conseguir verbas nesse atual governo de Dilma Rousseff para garantir a duplicação da BR-282. Está bastante difícil. Então, os nossos representantes empresariais e políticos partiram para uma nova ofensiva. Estão agora tentando fazer com que pelo menos alguns trechos que são os gargalos da BR-282 recebam pelo menos a terceira pista. E você sabe que a saída de Florianópolis, por exemplo, até você chegar ao topo da serra e começar a vir para os nossos lados aqui da Serra Catarinense, é um trecho extremamente complexo e difícil e que mereceria uma atenção para ter uma terceira pista naquela saída de Florianópolis. É impressionante como é que as autoridades que representam as estruturas das nossas estradas em Santa Catarina não veem essa problemática e não atendem com mais atenção a esse problema. E a gente percebeu que há pouco tempo houve uma reforma, uma revitalização naquele acesso ou na saída de Florianópolis em direção a Lages, mas houve só uma revitalização na pista central. Já poderiam ter feito realmente uma terceira pista naquele momento, mas não o fizeram. Infelizmente, fica esse problema sério de fluxo de entrada e saída de Florianópolis pela BR-282. Então a luta, a partir de agora, dos nossos deputados, dos nossos representantes empresariais, é exatamente pedir para que pelo menos façam essas terceiras pistas para facilitar então o fluxo e a vazão de automóveis mais leves, porque realmente a coisa está muito séria e hoje você fazer uma viagem a Florianópolis, você tem que ter realmente muita paciência e muito cuidado nessa estrada pelos perigos que ela representa. A respeito da BR-116, também as reuniões estão acontecendo, felizmente estão acontecendo, e existe aí talvez a possibilidade de ainda este ano haver uma decisão para a duplicação da BR-116 em parceria com a iniciativa privada, até com a autopista aqui na nossa, que hoje controla a BR-116, talvez com aumentos de pedágios, entre outras formas que estão estudando, para poder então ter a verba suficiente para a duplicação da BR-116. Está aí uma boa informação nesse sentido. E esta semana a gente ouviu, aliás, eu recebi a informação e está no meu blog, de que a Ambev está sugerindo para a Prefeitura Municipal para também fazer a duplicação daquele acesso à Avenida Vitor Alves de Brito, né? Aquela avenida que passa em frente à Ambev e sai lá na estrada que vai a São Joaquim. E eles pedem a duplicação porque são inúmeras as carretas carregadas de cerveja e de insumos que chegam nesta via, então parece-me que o município, inclusive, já conta com um projeto pronto e deverá ser apresentado, então, para o governo do estado de Santa Catarina, para ver se, juntamente com a parceria com o governo, mais a iniciativa privada da Ambev e também do poder público do município de Lages, talvez haja, então, um consenso para a revitalização e a duplicação deste acesso de Lages, bastante importante e que realmente hoje compromete, sabendo que nós temos ali a maior empresa
do município de Lages instalada, e aí a gente fica então na torcida para que esse projeto possa realmente sair do papel. Então são coisas que nós estamos hoje acompanhando e estamos assim numa torcida muito grande para que aconteçam no município de Lages. Aliás, só temos tido notícias ruins aqui no município, né? Praticamente não temos mais tido nada de novo, principalmente por parte da nossa administração municipal em termos de novos investimentos. A preocupação parece-me que está apenas com o pagamento da folha e o cumprimento de contratos, e mesmo assim não estão conseguindo dar esse desdobramento no cumprimento de contratos e execuções de obras bastante importantes. E a grande pena é que o nosso amigo Renato Nunes, que acabou falecendo, não vai poder ver estas obras que ele mesmo deu o start, deu o início e assinou os primeiros contratos, ver estas obras sendo finalizadas aqui no município de Lages. Para a gente chegar praticamente ao final do nosso programa, a Carmen Zanotto passa a ser a relatora da PEC da Saúde. Ela teve aprovação unânime para que possa então ver se consegue através dessa PEC da saúde, fazer com que haja uma mudança numa emenda à Constituição que propõe, então, os novos repasses dos recursos ao governo federal para o setor da saúde. E são cinco modalidades. Eles tentam fazer com que agora passem para 15%, depois para 16%, 17% e 18%, até chegar a 18,7% no orçamento da União, o quinto exercício, então, financeiro, que seria para o aumento, então, dos valores repassados pelo governo federal numa emenda constitucional para o atendimento à saúde neste país. Hoje está em torno de 12%, é a coisa muito pouca em termos de necessidade. E se passar essa PEC, essa incorporação ao Saúde Mais 10, que é o nome do projeto, ele poderá, então, passar a ser um projeto de iniciativa popular e que pode chegar ao governo, então, com essa destinação da arrecadação bem superior às necessidades para o SUS, que teria, então, o brasileiro uma melhor assistência a partir de novos valores. Eu até não entendo como é que o Brasil faz tantos investimentos nacionais e internacionais, o caso da Copa do Mundo, o caso da Olimpíada, o caso de empréstimos para grandes incorporações internacionais, para Cuba, Venezuela, Colômbia, seja para onde for, e esquece basicamente das necessidades essenciais do nosso país. Aliás, as conturbações desse país estão realmente para terem um desfecho nos próximos tempos, nos próximos dias, e a gente vai aguardar para ver quais são as novidades. É lógico que é um assunto que a gente não vai abordar com maior profundidade, porque a gente não quer aqui na nossa região entrar demais detalhadamente em assuntos nacionais. Mas é importante, porque eles influenciam diretamente na nossa vida, e nós estaremos acompanhando os destinos da própria Presidenta da República, do Presidente da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, porque eles estão aí sendo acusados de envolvimento na Operação Lava Jato e já ofereceram denúncia, e se as denúncias forem aceitas, estas pessoas serão, obviamente, se transformarem em réus. E aí só Deus sabe o que pode acontecer na vida destes políticos nacionais. Mas a gente não vislumbra um futuro muito positivo para esses donos do poder que hoje estão em Brasília, e nós ficamos de camarote torcendo para que desta vez a justiça realmente tenha força e faça valer os seus poderes, para que nós tenhamos um pouco mais de alegria nesse sentido na compensação política para nós eleitores meros mortais, enquanto eles se sentem os intocáveis no Planalto e também no Congresso Federal e no Senado. Mas é isso, minha gente, nós estaremos acompanhando os detalhes do velório e do enterro de Renato Nunes e também testemunhando, de certa forma, a participação de outras autoridades que virão dar o adeus a Renatinho nesta quinta-feira bastante triste para o município de Lages. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.